segundo aos Coríntios 5, de 17 a 21, eu vou ler. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque temos essa palavra para ler nessa noite. Temos o Teu Santo Espírito que transforma essas palavras em vida em nosso coração. E podemos, Pai, como Teu corpo, como igreja, ter esse tempo tão gostoso de nos reunirmos, cantarmos músicas em honra ao Teu nome, expressarmos a nossa gratidão, a nossa fé, expressarmos, Senhor, o nosso desejo de Te servir cada vez melhor. E Te servir cada vez melhor, Pai, é sempre reajustarmos o nosso foco de acordo com o Teu plano eterno para cada um de nós. Nos abençoe, Pai. Abençoe esta igreja, onde nós temos visto, Pai, que ao longo do tempo as Tuas mãos estão aqui, que os Teus olhos estão sobre este grupo de pessoas que se reúne e que se identifica como filhos e filhas do Senhor. Nós Te pedimos que esta seja uma semana de profunda reflexão, uma semana onde o Teu Santo Espírito sopre vida em nossos corações, para que em tudo, Pai, saiamos daqui cada vez mais certos, cada vez mais convictos de qual é a missão, de qual é o propósito que o Senhor tem para a nossa vida, Pai, como Teu corpo, como Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem do apóstolo Paulo, ela consegue, em tão poucas palavras, resumir de uma forma profunda demais todo o Evangelho de Jesus Cristo, tudo o que Jesus Cristo veio fazer na terra, tudo o que foi um plano de Deus está resumido nessa palavra do apóstolo Paulo, nessa carta aos Coríntios. Ele começa dizendo que se alguém está em Cristo, já é nova criação. E aqui tem um ponto muito importante sobre o que é ser igreja, porque como até o André Rubinho falou algumas coisas aqui no começo, né? A gente pensar que às vezes nós nos identificamos mais como uma instituição do que como corpo de Cristo, né? Por conta de todos os detalhes da nossa vivência comunitária, né? Um prédio, pastor, liderança, povo, contribuição financeira, termos um CNPJ, termos um endereço, termos diversos desafios. Ou seja, logo nos identificamos e com grande facilidade com uma instituição. Facilmente a gente mistura as coisas. E o fato é que todos esses aspectos são verdadeiros. Temos mesmo um endereço, nos reunimos mesmo num prédio, temos o nosso CNPJ, mas isso não nos identifica. Isso não confere a nós uma identidade. Isso apenas regula o nosso jeito de ser e o nosso jeito de se reunir dentro da nossa sociedade, como igreja. Mas a nossa identidade não está numa instituição. A nossa identidade não está na placa que nós afixamos lá fora nas nossas igrejas. Ali não está a nossa identidade. A nossa identidade está em Cristo Jesus. E aqui tem um ponto muito importante sobre a igreja. Quem está em Cristo não se torna um religioso. Quem está em Cristo não é o frequentador de um culto religioso semanal. Quem está em Cristo, o que é aí no texto? É nova criação. Quem está em Cristo Jesus é aquele que foi feito de novo, é aquele que nasceu de novo, é aquele que ganhou uma nova vida diferente daquela anterior, é aquele que teve um encontro real com Deus, é aquele que ganhou um sentido totalmente novo para a sua existência, para a sua história e, portanto, aos olhos de Deus, quem somos nós como corpo de Cristo? Somos essa nova criação.
A nova criação feita em quem? A nova criação feita em Jesus Cristo. Ele é o primeiro e o novo tipo de ser humano dessa nova criação que Deus está fazendo na história. Ou seja, nunca houve um ser semelhante a Jesus Cristo, a não ser os seres que seremos um dia, quando ressuscitarmos, inclusive fisicamente, com corpos glorificados e passarmos a eternidade toda com esse nosso Deus. Aos olhos de Deus, o que somos? Somos nova criação, pessoas que nasceram de novo. Esse novo nascimento e essa nova vida vem em uma qualidade diferente da nossa vida anterior, assim como o propósito da nossa existência é diferente do nosso propósito anterior. Por exemplo, antes de sermos nova criação, nós vivíamos para quem? Nós vivíamos para nós mesmos. A nossa missão no mundo, como seres humanos, era satisfazer as nossas próprias vontades. A nossa missão no mundo, no pecado, é a missão de fazer tudo aquilo que eu quero fazer, correr atrás dos meus próprios sonhos, dos meus próprios projetos, sem se preocupar com nada e nem com ninguém. Esse é o nosso propósito de vida, a nossa missão no mundo, antes de termos sido feitos novas criações, novas criaturas em Cristo Jesus. É por isso mesmo que ele diz que as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A ordem antiga já passou, a lógica antiga já passou. Os nossos sonhos, projetos de realizações pessoais já passaram, já não fazem mais parte dessa nossa nova existência em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus Cristo, ao nos dar uma nova vida, fez com que surgissem também coisas totalmente novas, planos totalmente novos, sonhos totalmente novos, projetos de vida agora renovados, não a partir do pecado, mas a partir de Cristo Jesus. Versículo 18 disse que tudo isso provém de quem? Tudo isso provém da nossa própria força, da nossa própria vontade, do nosso próprio trabalho, do nosso próprio esforço, da nossa própria capacidade. Não. Tudo isso provém de Deus. Foi tudo que Ele nos deu, foi tudo que Ele fez, de acordo com a sua própria vontade e o seu próprio desejo de nos fazer nova criação. Ou seja, formar a igreja é um sonho do coração do próprio Deus. Nos fazer nova criação é um desejo que sempre pulsou no coração do próprio Deus, desde a eternidade. Esse sempre foi o projeto de Deus, dar para o mundo uma comunidade em torno do nome do seu Filho, para que essa comunidade de homens e mulheres que foram reconciliados com Ele por meio do sacrifício de Jesus se tornasse a sua igreja, o corpo do seu Filho, a sua própria voz, os seus próprios pés que pisam este mundo, as suas próprias mãos que acolhem os pecadores, a sua própria voz que é ouvida nos quatro cantos da terra, proclamando o perdão em nome de Jesus Cristo. A igreja é esse corpo em missão, o corpo vivo do próprio Cristo Jesus que está em missão neste mundo. Quando a gente começa a olhar por essa perspectiva, algo novo deve surgir nos nossos olhos. Que quando a gente fala de igreja, nós não estamos falando de nós mesmos, indivíduos. Não mais nos consideramos como pessoas que estão neste mundo para satisfazer as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, desconectado de tudo e de todos. Muito pelo contrário. A nova criação sempre traz a ideia de corpo, de algo coletivo, de pessoas que estão unidas, que estão juntas. O texto não fala que ele nos fez novos indivíduos. Não há indivíduos no corpo de Cristo, só há corpo, só há ideia de unidade, só traz a ideia de coletividade.
Nós somos um corpo unido. Ou seja, Deus está em missão no mundo não através do Israel, não através do André Rubinho, não através do Moisés. Deus está em missão no mundo através da sua igreja, do corpo de Cristo, através de nós, onde todos nós trabalhamos e atuamos juntos, porque todos nós somos essa nova criação feita em Cristo Jesus. Tudo isso provém de Deus. Somos, portanto, a nova criação que foi gerada na sua graça e no seu amor. Somos a nova criação que não nasceu da vontade de um ser humano. Não somos uma instituição planejada e trazida à realidade por grupos de pessoas. Não. Nós somos o corpo de Cristo, que é trazido à vida, que é feito, que é gerado no amor e na graça desse Pai bondoso que é o nosso Deus. Tudo isso provém de Deus. E o texto diz que Ele fez o quê? Que Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. Essa é uma palavra também importantíssima para a nossa visão sobre a Igreja de Cristo. Quem somos nós? Somos as pessoas que foram reconciliadas com Deus por meio de Cristo Jesus. Quando a gente fala de reconciliação, o que está pressuposto? De que haviam partes cujo relacionamento estava quebrado. Havia uma separação entre partes. Eram duas pessoas que estavam brigadas entre si. Eram duas pessoas que estavam em situação de inimizade. E essas pessoas, de acordo com o que a gente acabou de ler, foram reconciliadas com Deus por meio de Cristo Jesus. O que isso significa? Que aquilo que Cristo Jesus fez por nós, na cruz do Calvário, é o que faz com que tenhamos um acesso totalmente novo ao Pai, onde já não há mais nenhum tipo de ruptura, nenhum tipo de separação, nenhum tipo de inimizade entre nós e o nosso Criador, entre nós e Deus. Falar da reconciliação, portanto, é pensar em Deus de uma maneira diferente. Porque agora a gente não tem mais a necessidade de pensar em Deus como aquele ser distante, aquele ser que a gente identifica mais como um juiz, talvez, e que está o tempo todo procurando na nossa vida pecados para nos punir de acordo com os nossos pecados. Não precisamos mais olhar para Deus com essa visão de que Ele é esse ser distante, que está o tempo todo procurando falhas na nossa vida, procurando pecados na nossa vida e carregando a nossa vida com culpa porque somos pecadores. A palavra da reconciliação diz que esse relacionamento já não existe mais, pelo menos não aos olhos de Deus. Talvez haja uma insistência por nossa parte de querermos enxergar Deus como aquele que quer nos punir, como aquele que quer jogar culpa sobre nós, como aquele que está o tempo todo esperando o primeiro vacilo seu para te punir, te castigar de acordo com o seu pecado. Esse relacionamento já não existe mais por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Significa então que o nosso relacionamento com Deus agora é perfeito, porque não foi algo que nós oferecemos para Deus. Não foi uma oferta que nós fizemos para Deus para que Ele nos aceitasse de volta. Não foi algo que nós chegamos para Deus e mostramos para Ele as nossas qualidades, os nossos valores, para que assim fôssemos aceitos de volta por Ele. De forma alguma. O texto é muito claro dizendo que tudo isso provém de Deus. Ou seja, o desejo de ter uma amizade de volta partiu de Deus. O desejo de ter você de volta perto dEle, em amizade, sem nenhuma ruptura, sem nenhuma quebra, era um desejo do coração de Deus, muito antes de você e eu sabermos que isso era necessário. Esse Deus já fez tudo isso por nós. A mensagem da reconciliação é tudo o que Deus fez, o que Ele trouxe à realidade no sacrifício do seu Filho, para que nós nos tornássemos amigos de Deus, para que nos tornássemos amigas de Deus.
É tudo isso o que Deus fez por nós, por meio do seu Filho Jesus. E o texto continua dizendo: e Ele nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Em Romanos, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo fala que Deus provou para nós o seu amor, dando Cristo para morrer no nosso lugar. Quando? Quando ainda éramos pecadores. Essa é a beleza da graça do nosso Deus. Ele não espera que você chegue a Ele oferecendo para Ele alguma coisa. Por mais que nós tivéssemos alguma coisa para oferecer, de forma alguma, o que poderíamos oferecer a Deus pagaria a dívida do nosso pecado. Ele nos reconciliou consigo, e isso é importante, não levando em conta os pecados dos homens. Ele não levou em conta os seus pecados e te reconciliou com Ele por meio de Cristo Jesus, muito antes de você imaginar que era necessária uma reconciliação, que você estava separado, que você estava separada dele. Isso daqui nos fala, portanto, dessa realidade totalmente nova que Deus abriu para nós. Tudo o que Deus fez para que você e eu voltássemos a Ele, para que todos nós, filhos perdidos, tivéssemos o caminho livre, aberto, iluminado, para voltarmos para a casa do nosso Pai. Ele fez todas essas coisas. E talvez o que faz com que essa mensagem de Paulo seja mais impressionante ainda é pensar que tudo isso, o que Deus fez em Cristo Jesus e que te reconciliou com o Pai, agora é missão tua, é missão nossa. Olha que coisa linda o que Deus está fazendo na história. Aquilo que Ele deu para o Filho dele como projeto de vida. Eu imagino essa cena do pai e o filho conversando, e o pai dizendo o seguinte para o filho: filho, o meu projeto de vida para você é esse. Você vai até lá e você vai trazer de volta para mim todos os meus filhos perdidos que querem voltar para casa. Mas pai, o que será necessário? Filho, será necessário que você pague um alto preço para comprar de volta a vida de todos eles. Porque eles são pecadores e eles não fazem a mínima ideia do quanto nós amamos eles. Eles não fazem a mínima ideia da dimensão do pecado deles. Eles não fazem a mínima ideia de que eles estão perdidos neste mundo. Eles não fazem ideia. É por isso, filho, que a gente não vai levar em conta os pecados deles. E a gente vai para esse mundo em missão. Filho, essa é a minha missão para você. E a minha missão, filho, é a cruz. Porque é na cruz que você vai reconciliar todos eles comigo. Não levando em conta os pecados deles. Desconsiderando todos os erros, todas as falhas, todas as maldades e toda a podridão que existe no coração deles. Nós não vamos olhar para isso. E nós só vamos olhar para a nova criação que nós vamos fazer a partir do sacrifício da tua cruz, a partir do teu sacrifício de vida, pela tua oferta, pela culpa, é que nós vamos reconciliar todos eles comigo. E aí Jesus Cristo vem para esse mundo com esse projeto de vida. E Ele faz exatamente isso. Ele cumpre a sua missão. Ele morre na cruz por nós. Ele abre o acesso ao Pai. Ele abre a possibilidade da reconciliação com o Pai, com uma oferta aberta a todos, do perdão do Pai. Ele chega para o mundo dizendo o seguinte: reconciliem-se com Deus, porque o meu Pai já perdoou vocês. Já não há mais nada que os impede de voltar a ter amizade com o Pai. Não há portas fechadas entre vocês e a casa do Pai.
Não há mais, o acesso agora é livre, é aberto, e esse acesso foi comprado no sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós temos esse livre acesso ao Pai. Agora volta comigo e releia algumas partes desse texto. No versículo 18: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o quê? Nos deu o ministério da reconciliação. Aqui está, gente, o primeiro elemento da nossa identidade como corpo de Cristo, como pessoas que foram reconciliadas com Deus por meio de Cristo Jesus. Nós não apenas fomos reconciliados com Deus, mas Ele nos deu o ministério da reconciliação. A palavra ministério nesse texto é diaconia. Você conhece essa expressão, não conhece? Diaconia, serviço. É exatamente a mesma palavra que Jesus utilizou para definir o seu ministério. Em Marcos capítulo 10, versículo 45, se você quiser abrir a sua Bíblia nesse texto, faça isso agora. Marcos capítulo 10, versículo 45. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 45. Acharam aí? O texto diz o seguinte: que nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nem mesmo o Filho do Homem, o próprio Jesus, o Filho do eterno Deus, nem mesmo ele veio a este mundo para ser servido. Por quê? Porque ele não veio a este mundo para ser reconhecido como Deus. Ele não veio a este mundo para ser visto em toda a sua glória e majestade que ele tinha antes da criação do mundo juntamente com o Pai. Ele não veio a este mundo para ser servido. Ele veio a este mundo em missão. Ele vem a este mundo em missão. E se ele vem em missão, ele não vem para ser reconhecido, ele vem para servir. E a palavra servir aí é a mesma palavra que lá no texto de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, está traduzida na nossa Bíblia como ministério. Ele veio para servir. Ele veio para servir. E esse serviço de Jesus o leva até as últimas consequências, que é dar a sua vida em resgate por muitos. Agora volta para o texto de 2 Coríntios comigo. Ele nos reconciliou consigo por meio de Cristo e Ele nos deu uma missão. Ele nos deu um serviço. Que serviço é esse? O serviço da reconciliação. A palavra reconciliação, portanto, nos identifica como igreja de Cristo Jesus. Quem somos nós? Em outras palavras, somos agentes da reconciliação entre o ser humano e Deus. O que é a igreja? Aqui, gente, a gente começa a perceber que por tantas vezes nós nos afastamos daquilo que de fato é a nossa missão no mundo. A nossa missão não é em nada diferente da missão de Cristo Jesus. A nossa missão como corpo de Cristo não é em nada diferente daquilo que Jesus Cristo veio a este mundo realizar em missão ao seu Pai. É exatamente a mesma missão. Nós fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo, para agora nos tornarmos servos da reconciliação. Essa é a tua missão. Essa é a nossa missão. Quem somos nós? Reconciliadores entre Deus e os homens. Mas qual é o problema? O que nos atrapalha de vivermos a realidade dessa missão? O que nos impede como igreja e como pessoas, na nossa vida mesmo particular, no nosso dia a dia, o que nos impede de cumprirmos
até as últimas consequências, a missão de reconciliar as pessoas com Deus. É que nós vamos aos poucos nos esquecendo como igreja, como corpo de Cristo, de qual de fato é o nosso papel. E por quantas vezes ao longo da história a igreja achou que estava neste mundo para julgar pecadores? Por quantas vezes na história nós estamos inseridos na sociedade com o dedo apontado para a face de pecadores, dizendo quem eles são, o que têm feito de errado, e colocando sobre eles uma punição que o próprio Deus não dá a eles. Por tantas vezes, nós agimos neste mundo, portanto, não como agentes de reconciliação, mas como pessoas que cimentam ainda mais o muro de separação entre o ser humano e Deus. Esse talvez tenha sido um dos maiores pecados que a igreja de Cristo cometeu ao longo da história. Nos esquecemos que a nossa mensagem não é a mensagem do juízo, da punição, da ira divina. A nossa mensagem não é essa. Por quê? Porque essa não foi a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é definida em termos de evangelho. E sabe o que significa evangelho? Boa notícia. Você sair por aí dizendo que o pecador vai para o inferno não é uma boa notícia. E não é o que ele precisa saber. Porque a pessoa sem Cristo já está condenada. Você conhece o Evangelho de João capítulo 3, versículo 16, não conhece? O que é que diz em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Muito bom. E o versículo 17, você sabe? Agora eu peguei vocês, né? Agora eu peguei vocês, né? João 3,16 continua numa parte muito interessante no versículo 17. Quem achou aí? João 3,17? Alto, eu quero ouvir. Olha que coisa linda. Deus não enviou o seu Filho para que o mundo fosse condenado. Ele não enviou o seu Filho para condenar este mundo. Ele enviou o seu Filho para quê? Para que o mundo fosse salvo por meio dele. Porque qual é a realidade? O mundo sem Deus já está condenado. Ele envia o seu Filho não para condenar ainda mais o que já está condenado. Ele envia o seu Filho para salvar esse mundo, para tirar esse mundo da sua condenação. É para isso que ele envia o seu Filho. Agora volta comigo para o texto de 2 Coríntios. Qual é a nossa missão? Nós estamos neste mundo como Cristo, como Jesus, como ministros, servos de reconciliação e não de condenação. Não estamos neste mundo para, como igreja, julgar o pecado dos outros. Porque o que é que você leu comigo nesse texto? Que o próprio Deus não levou em conta os pecados dos homens. Se o próprio Deus não levou em conta os pecados dos homens, por que que a igreja leva? Por que que nós levamos? Por que que nós só conseguimos olhar para este mundo e enxergar na pessoa o mal que ela comete? Enxergar os efeitos do pecado na vida dela? Por que que nós temos tanto preconceito com relação ao pecado, como se nós, mesmo reconciliados com Deus, não continuássemos a cometer pecados? Por que que nós não encaramos a nossa missão do jeito que o Evangelho
nos dá essa missão? Por que é que criamos novas missões e nos enxergamos além daquilo que Deus quer que nós nos enxerguemos como igreja? Nós estamos neste mundo como ministros de reconciliação, como servos de reconciliação. E aqui o aspecto dessa palavra diaconia, de serviço, é a ação mesmo. É tudo aquilo que nós fazemos como igreja. Tem que gerar reconciliação entre Deus e os homens. A nossa ação no mundo, a nossa atividade neste mundo, ela tem que ser uma atividade, uma ação, um serviço prestado ao mundo envolto em pecado, para que este mundo perdido no pecado seja reconciliado com Deus. Esse deveria ser o critério para nós como igreja pensarmos naquilo que nós temos que fazer em cada uma das nossas atividades como corpo de Cristo. A grande interrogação deveria ser essa: essa ação promove reconciliação? Essa ação leva pessoas para perto de Deus? Quando a gente faz isso, a gente vai descobrir que muito do que a gente faz como igreja, e aqui, gente, eu não estou criticando a igreja de vocês, eu estou criticando a igreja de Cristo, num sentido abrangente, o que inclui, obviamente, a minha, onde eu sou pastor. Muito do que a gente faz, sabe o que é? Entretenimento, e puro entretenimento. Muito do que nós fazemos é apenas atividade para cumprir a nossa tabela como igreja, para cumprir as nossas funções sociais de acordo com o que as pessoas esperam dessa instituição religiosa chamada igreja. A grande interrogação que deveria ter diante de nós, para cada uma das nossas ações, para cada um dos nossos projetos, para cada uma das nossas mensagens, para cada uma das nossas músicas, para tudo e para absolutamente tudo, deveria ser essa: isso promove reconciliação? Isso está dentro do projeto de Deus de reconciliar consigo o ser humano por meio de Cristo Jesus, tendo a igreja como a sua ferramenta fundamental em todo esse processo? Nós somos chamados para o serviço da reconciliação. Agora continua comigo o versículo 19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Outra coisa que Deus confiou para nós. A primeira coisa que Deus confiou para nós, que foi o ministério da reconciliação, a diaconia da reconciliação. E a segunda missão, que é simultânea e obviamente parte integrante da primeira missão, qual que é? A mensagem da reconciliação. Ele nos deu uma mensagem, Ele nos confiou uma mensagem. E mensagem aqui é literalmente palavra falada. Ele quer usar a nossa voz como igreja para proclamarmos a boa nova da reconciliação em Cristo. Ele espera de nós que o mundo ouça a voz do Evangelho por meio da nossa voz. Ele espera que nós estejamos prontos a dizer para as pessoas, a falar para as pessoas o que é essa reconciliação. Daí vem a outra grande pergunta para nós: será que a gente sabe fazer isso? Será que a gente sabe explicar para as pessoas, colocar em palavras, dizer para as pessoas o que é a reconciliação? O que é esse evangelho? Quer um desafio para você levar para casa? Abra lá comigo a sua Bíblia na primeira carta de Pedro. Acharam a primeira carta de Pedro? Capítulo 3, versículo 15.
Acharam aí? O texto diz assim, ó: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Estejam sempre preparados para responder, para colocar em palavras, para dar explicações para quem quer que te pergunte qual é a razão da esperança que existe em você. Por que você encara a vida desse jeito? Por que você é diferente? Por que as adversidades não abatem você? Por que o seu semblante não fecha no meio da adversidade? Por que o sofrimento não te coloca para baixo? Mas por que há sempre um sorriso no seu rosto? Por que os seus olhos brilham no meio do sofrimento? Por que você não esmoece no meio da dor? Por quê? E aí vem o desafio. Será que nós estamos preparados para explicar para as pessoas qual é a razão da esperança que há em nós? Uma constatação que a gente faz, sabe qual que é? É que infelizmente, como igreja, nós já não sabemos mais evangelizar. Nós já não sabemos mais pregar o evangelho para as pessoas. Nós não sabemos mais sentar com uma pessoa e explicar para essa pessoa a nossa fé. Não sabemos mais responder a pergunta simples: o que é o evangelho? O que significa reconciliação? Nós não sabemos mais. Porque nós fomos, ao longo da história, facilitando esse processo. Como é que a gente facilitou esse processo? Primeiro, é que a gente achou que realmente era possível evangelizar, dando para a pessoa um panfleto. Dando para a pessoa um papelzinho onde lá está escrito uma mensagem. Mas quem disse que Deus nos autorizou a terceirizarmos a tarefa da explicação da razão que há em nós para um papel escrito, sei lá por quem que foi escrito? Quem disse que Ele nos autorizou a isso? E quando somos tímidos demais, até mesmo para entregar um papel, o máximo que a gente consegue fazer, sabe o que é? Convida para a pessoa ir na sua igreja no domingo e torce para no domingo o pastor Moisés fazer um sermão evangelístico. A gente terceiriza tudo, ficou fácil terceirizar as coisas. Gente, essa não foi a fé que moveu esses primeiros cristãos e cristãs. A fé dessa gente é uma fé ousada, é uma fé destemida, é uma fé que entendeu que não existe nada nesse mundo que se compare à grandeza da missão que o próprio Deus colocou na nossa mão. E se essa é a missão que Deus colocou na nossa mão, pelo que nós temos substituído essa missão? Por que nós terceirizamos e quando terceirizamos a tarefa da evangelização? Quando é que nós deixamos de lado a nossa necessidade pessoal de sermos testemunhas de Cristo? De sabermos colocar em palavras, explicar para as pessoas, sentar e conversar com as pessoas. Esta é a minha fé, é nisso que eu creio. E não com os nossos jargões evangélicos, não com a nossa linguagem crente que pessoa nenhuma entende. Não, colocar isso numa linguagem que as pessoas falam lá fora, que o mundo fala. Quando é que nós vamos voltar então a encarar a nossa missão como a tarefa mais importante das nossas vidas? Nós precisamos voltar a essa simplicidade do evangelho, voltar àquilo que é o mais essencial, aquilo que é o coração do que Jesus Cristo veio fazer nesse mundo, voltarmos a essas coisas lindas que o Senhor colocou na nossa mão, o ministério da reconciliação e a mensagem da reconciliação. Isso é uma necessidade nossa, portanto, como igreja, de sabermos explicar para as pessoas e agir neste mundo como agentes de reconciliação. Volta com o texto
de 2 Coríntios comigo, para a gente encerrar, versos 20 e 21. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Qual é o nome dessa igreja mesmo? Ah, interessante, legal. Então, vocês sabem do que a gente está falando aqui, né? Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Olha que coisa incrível! É Deus querendo usar a tua voz, Deus querendo fazer da tua vida um apelo, o convite para este mundo. Você já imaginou, gente? Deus é Deus. De quantas outras maneiras Ele podia fazer o seu convite e de uma forma muito mais convincente, muito mais persuasiva, muito mais efetiva e sem desviar em nenhum momento o foco da sua missão. De quantas e quantas formas Deus poderia cumprir essa missão? Mas de alguma maneira misteriosa, Ele quer cumprir a missão por meio daqueles que foram reconciliados. Deus não terceiriza essa tarefa. O que Ele faz? Qual é a melhor pessoa que tem para ir para esse mundo dizendo que a mensagem da reconciliação é essa e de que o relacionamento com o Pai está aberto por meio do sacrifício de Jesus? Quem são as melhores pessoas para fazer isso? Aqueles que foram reconciliados com o Pai, é lógico. Por isso, o que nós somos? Somos embaixadores de Cristo, como se Deus fizesse o seu apelo por nosso intermédio. E que apelo é esse? Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Voltem os seus olhos para Deus. Volte o seu coração para Deus. Por quê? Porque Ele já resolveu o problema entre vocês. Porque Ele não levou em conta os nossos pecados. Porque Ele não está nem aí para o que você tem para oferecer ou deixar de oferecer para Ele. Não importa, nada disso importa. Esse Deus já é amigo de vocês, muito antes de vocês desejarem ser amigo deles. Deus já olha vocês como amigos e como amigas. Portanto, este é o apelo que o próprio Deus está fazendo, usando a tua voz e a minha voz. Reconcilie-se com Deus. Volte o seu coração para Deus, porque tudo o que você precisa, tudo o que você pode ser como um ser humano restaurado à imagem do Filho de Deus, já está disponível, porque Deus fez tudo o que era necessário, porque Jesus Cristo morreu naquela cruz por você. Volte-se para Deus e reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E essa palavra, para fechar, essa palavra é arrebatadora. O que nós nos tornamos para esse mundo? Justiça de Deus. A gente não tem muito tempo para explicar isso dentro dos textos de Paulo, o que Paulo pensava sobre justiça de Deus. Então eu vou pular algumas etapas e ir direto para a conclusão. Sabe o que é a justiça de Deus nos textos do apóstolo Paulo? A justiça de Deus é perdão incondicional. Essa é a justiça de Deus. Perdão incondicional. Na carta aos Romanos, ele fala das ideias de justiça que nós tínhamos, tanto gentios quanto judeus, que olhávamos para Deus a partir da justiça que vinha da lei. Mas daí o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que em Cristo Jesus, Deus revelou para nós uma justiça que veio dele, a justiça dele, e que é diferente de todas as nossas justiças. A justiça que nós nos tornamos, aqui no versículo 21 qualquer, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. É uma justiça cuja origem é Deus. É uma justiça que não é construída pelas nossas leis. É uma justiça que não é executada pelas nossas leis humanas. É uma justiça que provém de Deus. E justiça que provém de Deus, revelada em Cristo Jesus, é perdão incondicional. É absolvição plena. É chegar nesse mundo dizendo a dívida está paga e Deus não tem absolutamente nada
contra nenhum de vocês. Essa é a mensagem da reconciliação. A possibilidade que Deus abriu para nós em Cristo Jesus, para que voltássemos a ser os seus amigos, e voltando a ser seus amigos, recebêssemos dele a dupla e simultânea tarefa de sermos servos da reconciliação e mensageiros da reconciliação. E além disso, para que a nossa própria vida se tornasse para o mundo um testemunho da justiça de Deus. Para que a nossa própria vida neste mundo fosse uma vida que carrega consigo alguém que foi perdoado incondicionalmente. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a primeira carta a Timóteo, ele diz lá no primeiro capítulo que ele, Paulo, de todos os pecadores, era o pior. Contudo, ele foi alcançado pela graça desse Deus. Porque ele era bom, porque ele merecia? Não, ele deixou claro isso. Dos pecadores, eu sou o pior, porque eu persegui a própria igreja de Deus. Contudo, eu alcancei misericórdia. Para quê? Para que na minha vida se revelasse o tamanho da graça desse Deus. Para que na minha vida estivesse estampada todas as cores da graça e do amor desse Deus. Para que a minha vida, não só o meu discurso, mas a minha existência se tornasse para esse mundo uma prova definitiva de que a justiça de Deus é o seu perdão incondicional. Vamos orar? Pai de amor, nós queremos agradecer pela Tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor nos reserva momentos como esse para refletirmos sobre o Teu sacrifício, trazermos à memória coisas que com tanta facilidade nos esquecemos, de quem é o Senhor e quem nós somos, do que foi preciso ser feito para que fôssemos reconciliados com o Senhor. Pai querido, obrigado porque nesta noite, ao lermos a Sua palavra, nós vimos, Pai, de uma forma muito clara, como esse texto diz, e como o Teu Espírito sopra no nosso coração, que nós estamos neste mundo como homens e mulheres reconciliados e reconciliadas com o Senhor, e que por isso mesmo recebemos uma missão que o Senhor conferiu a nós e a mais ninguém. A missão de estarmos neste mundo, levando homens e mulheres a olharem para a Tua cruz, numa mensagem do Teu perdão incondicional, realizado em Cristo Jesus na cruz do Teu Filho, para que todo este mundo que já está condenado recebesse a oportunidade, a possibilidade e a boa notícia de que o Senhor já perdoou o pecado de todos. Pai querido, nos ajuda a ser uma igreja reconciliadora e não uma igreja juíza. Nos ajuda, Pai, a sermos servos da Tua reconciliação e não querermos trazer para nós uma responsabilidade que não é nossa. Pai, nos ajuda como igreja na nossa crise de identidade, para que nós nos bastemos, Pai, na missão que o Senhor deixou para nós e nada além dela. Que nada nos atrapalhe a cumprirmos apenas e de uma forma integral a missão que o Senhor deixou para nós como Teu corpo, como a Tua igreja. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos, te agradecendo mais uma vez e pedindo ao Teu Santo Espírito que continue a fazer com que essas palavras ganhem vida em nosso coração. Abençoe esta igreja, Pai. Encha esta igreja do Teu poder. Encha esta igreja, Pai, da visão do Teu reino. Encha essa igreja, sua liderança, seus pastores, com a mensagem da reconciliação. E que eles sejam homens e mulheres sábios e sábias, a conduzir o Teu povo, para cumprir a missão que o Senhor deixou para nós. A não se desviarem nem para a direita e nem para a esquerda, mas se manterem fiéis e firmes no chamado que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém.